Olá, queridos alunos do Pré-Vestibular Social Ação. Olha quem voltou. Pois é, depois aí de 2 semanas que eu não consegui gravar videoaulas por problemas no meu notebook, estou de volta para mais uma aula. E a aula de hoje é uma aula muito importante que fala sobre grandezas físicas. Vocês podem estar achando estranho por ser grandezas físicas, já devem ter visto uma aula parecida com essa lá nos vídeos de física, só que é bom reforçar e é muito importante a gente deixar bem claro esses conceitos para o próximo assunto que vamos tratar na semana que vem, que é a estequiometria, um assunto muito difícil, que todo mundo tem muita dificuldade e cai bastante no Enem, não é? Então, o que são as grandezas físicas? Né? São as grandezas primordiais, aquelas que ajudam a gente a entender melhor como funcionam o comportamento das coisas. E a partir dela que derivam outras unidades, como o Newton, que é a unidade de força, e assim sucessivamente, né? E quais são as grandezas que vamos falar nesse vídeo? São o volume, a massa, a pressão, a diferença entre temperatura e calor. Vamos ver que elas não são a mesma coisa, e isso é muito confundido. A densidade e, por último, e provavelmente a mais importante para o nosso vídeo, é a quantidade de matéria, também conhecido como mol. Você já deve ter estudado na física sobre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vocês vão ver aqui que a maioria dessas grandezas são escalares. Então vamos lá. Começando por volume. O volume nós estamos acostumados a conhecer o volume pela unidade litro ou mililitro, né? Só que se formos ver pela definição, o volume é definido, né, pelo 1 metro cúbico. Aqui nós temos um cubo que tem 1 metro de comprimento, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura. Então o volume desse cubo aqui é 1 metro cúbico, que é a unidade do Sistema Internacional de Volume. Né? E o que o volume define? O volume define o espaço em que a substância está ocupando. Aqui nós temos essa tirinha meme, que muitos de vocês já devem ter visto, né? Onde nós temos dois recipientes com a mesma quantidade de água. Depois uma pessoa passa um dos recipientes para um recipiente que tem um comprimento maior e depois pergunta para o menino qual dos dois recipientes tem mais água. E o menininho, por intuição, vai apontar no recipiente que tem maior altura. Só que não, né? Porque os dois recipientes contêm a mesma capacidade. Os dois têm o mesmo volume de água. Não é só porque um é maior que o outro que eles não vão ter a mesma capacidade de água. Então o volume é esse espaço que está sendo ocupado pela substância, né? Pela matéria. E também falei que o volume é medido em metros cúbicos no sistema internacional, mas existe uma conversão entre metro cúbico e litro, né? Um metro cúbico são 1000 litros, né? E aí depois, 1 litro são 1000 mililitros, né? Então, assim que a gente faz a conversão. A massa. A massa também é um conceito, assim como a temperatura e o calor, que a gente geralmente confunde massa com peso. Né? Qual a diferença da massa para o peso? A massa é a quantidade de matéria, quantidade de matéria não, desculpa, é o quanto aquele objeto vai ter de matéria, né? Diferente do peso. O peso é uma força física que depende da gravidade. Então, quando perguntarem para você como fazer para... É uma famosa piadinha no mundo da ciência. Quando perguntarem para você como fazer para perder peso, você apenas fala para a pessoa ir para a Lua. Né? Porque na Lua a gravidade é muito menor do que a Terra, então o peso dela vai ser menor. Afinal, o peso é a nossa massa vezes a aceleração da gravidade, que aqui na Terra é
aproximadamente 10, né? 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então a massa ela é usada em quilos aqui no Sistema Internacional e vai medir a quantidade ali de o quanto que tem de matéria na nossa substância. Densidade. Agora, densidade, vocês devem saber, é a relação entre a massa de um corpo com o volume que ele vai ocupar, né? Então, pela formulazinha, a densidade é igual a massa sobre volume. Elas têm que estar em grama por mililitro, em quilo por litro, né? Tem que estar nessas proporções. Vocês também já devem ter escutado uma famosa pergunta. O que pesa mais? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Também por intuição, por não prestar muita atenção na pergunta, muitas pessoas respondem 1 kg de chumbo, né? Mas como nós vimos, 1 kg é 1 kg. Então os dois têm o mesmo, vão pesar a mesma coisa. A diferença vai ser exatamente no volume ocupado pelos dois, através da densidade. Como o algodão é muito menos denso do que o chumbo, ele vai ocupar um volume muito maior. Então, para você ter 1 kg de algodão, você vai precisar, provavelmente, né, de um recipiente muito grande, diferente do chumbo, que provavelmente isso aqui de chumbo, né, um pedacinho desse tamanho de chumbo, já tem 1 kg, por ele ser um material muito denso. As moléculas de chumbo, elas são muito próximas umas das outras, né? O volume que ele ocupa é muito pequeno. O volume, como elas estão muito próximas, o volume não vai ser muito grande, aumentando assim muito essa densidade, né? Porque se esse número aqui for pequeno, esse número aqui vai ser grande, porque são inversamente proporcionais. Temperatura e calor. A gente também confunde bastante os conceitos de temperatura e de calor. A temperatura é uma grandeza física relacionada à energia térmica de um material e não depende da sua massa. Então, quanto maior ou menor for o material, não vai afetar diretamente na sua temperatura, certo? E ela basicamente mede o nível de agitação das moléculas de um corpo. Então, quando a gente está com frio, o que a gente faz? Geralmente a gente fica, né, esfregando uma mão na outra. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está atritando as nossas moléculas, está aumentando o nível de agitação das nossas moléculas e, consequentemente, está aumentando a temperatura das nossas mãos, certo? Então, quanto maior for o nível de agitação das moléculas, maior vai ser a temperatura. Então, a temperatura é algo que pertence ao corpo. Diferente do calor, que o calor é energia térmica em movimento. Então, um corpo não tem calor. Ele ganha ou perde calor e é transformado depois em temperatura. Então, quando a gente está sentindo frio, é porque nós estamos perdendo calor para o ambiente, né? Essa energia que está saindo do nosso corpo indo para a atmosfera, que é em movimento, é chamada de calor. Tranquilo? Então, quando a gente vai pensar lá nas mudanças de estado físico, né, sólido, líquido e gasoso, quando a água vai perdendo energia, ela vai ficando, as moléculas de água que estavam se agitando, elas vão ficando menos agitadas, menos agitadas, menos agitadas, né? E vai diminuindo a temperatura. Então, ali no gelo, abaixo de zero, elas já estão muito pouco agitadas, elas estão quase não se mexendo. Enquanto que no gasoso, elas estão muito agitadas. Então, o nível de agitação delas é muito grande, assim como a temperatura também é muito elevada. A pressão, que é um conceito muito importante também, quando a gente está tratando de gases, que vai ser que também é visto em física, e vai ser uma matéria futura que veremos, que também cai bastante no Enem, é definida por dois conceitos diferentes. O primeiro, que vocês devem ter visto na física, é definida pela força aplicada em uma determinada superfície, né? Pela formulazinha, pressão
é igual a força sobre a área, né? Força aplicada numa área. Então, quanto menor for essa área, maior vai ser a pressão. Mas também é definida como o valor médio de transferência nas colisões, o valor médio de transferência de momento nas colisões das partículas com as paredes de um recipiente. Então, quando a gente tem um gás preso dentro de um cilindro de oxigênio, ou dentro de uma seringa, né? Quando as moléculas, como eu falei agora há pouco, do gás, elas estão muito agitadas, elas vão batendo nas paredes daquele recipiente. Então, elas vão aumentando a pressão que tem ali dentro. Vão causando... E isso vai causar em mudança no volume e na temperatura, mas isso é um papo para um vídeo daqui a umas 5, 6 aulas, né? Então, exemplificando lá, o que era a pressão, aqui nós temos uma área, pode ser a parede, pode ser a mesa, no chão, e temos uma força aqui sendo aplicada perpendicularmente, né, a essa área. Não necessariamente precisa ser perpendicular, mas uma força. E a unidade do Sistema Internacional de pressão é atmosfera. Uma atmosfera vale 1 vezes 10 a 5 Pascal, que equivale a 760 milímetros de mercúrio. Você também já deve ter visto na física, mas só para reforçar. E por último, e mais importante para essa aula, que é um conceito muito difícil de entender para muitos alunos, é a quantidade de matéria, ou mol. O que é o mol? Mol é a unidade do Sistema Internacional para quantidade de substância, ou quantidade de matéria. Como assim quantidade de matéria? É a quantidade de partículas elementais que nós vamos ter, né? Um mol vai conter exatamente esse número aqui, imenso, que é 6,022 vezes 10 a 23 entidades elementares. Esse número aqui, 6,022 vezes 10 a 23, é conhecido como constante de Avogadro, né? Na. Então, quando a gente está falando de mol, a gente automaticamente tem que lembrar desse número aqui, 6,022 vezes 10 a 23. A gente usa na química, né, o símbolo de mol como N, e ele é calculado pela massa que a gente tem sobre a massa molar. A massa molar, que é o que vamos ver agora. E o que é a massa molar? A massa molar é a massa contida em 1 mol de uma determinada substância. Então, se a gente voltar aqui, ó, esse númerozinho que a gente tem usado, ó, o oxigênio. O oxigênio tem massa molar de 16, aproximadamente. O carbono tem massa de 12, o hidrogênio tem massa molar 1. Isso quer dizer que 1 mol de oxigênio vai pesar 16 gramas. Então, 6,022 vezes 10 a 23 partículas de oxigênio, ou átomos de oxigênio, vão pesar 16 gramas. Certo? Ou então 16 gramas por mol. O carbono, então, 6,022 vezes 10 a 23 partículas de carbono vão pesar 12 gramas. E assim, esse é a definição de massa molar. E a massa molar influencia na massa molecular. Massa molecular é a massa de uma molécula, né? Não confundir as duas coisas. A gente usa a massa molar para calcular a massa molecular. Massa molecular que a gente já está cansado de fazer nos nossos exercícios. A gente vai lá na tabela periódica, vai ver a massa molar do hidrogênio e a massa molar do oxigênio. Somando as duas massas, nós vamos achar a massa molecular da água. O hidrogênio tem 1, o oxigênio tem 16, então 2 vezes 1 mais 1 vezes 16 vai dar 18 gramas por mol. Mesma coisa aqui na ureia, vamos lá ver a massa molar do carbono, a massa molar do oxigênio, do nitrogênio e do hidrogênio. O carbono tem 12, o oxigênio tem 16, o nitrogênio tem 14 e o hidrogênio tem 1. 12 mais 16 mais 2 vezes 14, mais 4 vezes 1. Vai dar 60 gramas por mol. Essa é a unidade que usamos para massa molar. E para finalizar, temos aqui dois exemplinhos.
Esses exemplos nós vamos utilizar muito na próxima aula sobre estequiometria. Então, vocês vão ver que vamos usar aqui a regra de 3. Né? Qual é a quantidade de matéria que corresponde a 88 gramas de dióxido de carbono? Dióxido de carbono é o CO2, ou gás carbônico. Como começamos? Nós escrevemos aqui de um lado a primeira relação que temos. Né? 1 mol. Quanto que tem 1 mol de gás carbônico? Então, a gente vai lá ver. O gás carbônico ele tem 44 gramas de gás carbônico, equivalem a 1 mol de moléculas de gás carbônico. Por quê? Porque o carbono tem 12, o oxigênio tem 16. 16 vezes 2 dá 32, mais 12, 44. Depois, embaixo, a gente coloca a outra informação que nós temos. A gente tem 88 gramas de gás carbônico. E quantos mols isso equivale? Não sabemos, vamos colocar N. Pela regra de 3, N, vamos fazer aqui cruzado, então fica N vezes 44 vezes 88 vezes 1. Né? Então, resolvendo essa conta, vamos ter que N igual a 2 mols de gás carbônico. Faltou aqui escrever gás carbônico, desculpe, mas 2 mols de CO2, resposta completa. E, no segundo exemplo, mesma coisa, quantas moléculas existem em 88 gramas de dióxido de carbono? Aí agora a gente vai precisar usar o número a constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 a 23. Né? Se em 1 mol de gás carbônico a gente tem 44 gramas, quantos a gente vai... desculpa, vamos lá. Em 1 mol de carbono a gente tem 44 gramas. E em 1 mol, como a gente sabe, a gente tem 6,002 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico. Beleza. Então, em 88 gramas, quantas moléculas nós vamos ter? Aí é só fazer de novo cruzado, 44 vezes x é igual a 88 vezes 6,02. Fazendo essa continha, vamos chegar aproximadamente em 1,2 vezes 10 a 24 moléculas de CO2. Esses são os conceitos básicos e que vamos precisar para a próxima aula. E, como sempre, nós vamos estar disponibilizando uma lista de exercícios junto à aula e à videoaula. Essa semana quem ficará disponível para as dúvidas no Facebook é a professora Ingrid, e também gostaria de falar para vocês utilizarem o material de apoio do curso, porque lá tem alguns exercícios extras e também tem matéria. Muito obrigado por assistirem até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!